Fala galera da Rádio Botafogo, aqui é o Matheus do Fogostats. Se você ainda não me conhece, eu já participei aqui algumas vezes do canal, né? Participei das lives do Área Técnica com o grande Dársilo Delfim. E foi ele que fez o convite para eu estar aqui hoje, gravando esse vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre o Expected Goals, como ele pode ser lido, o que ele significa e como que a gente pode entender a situação do Botafogo frente ao gol e também defendendo usando essa estatística. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria pedir para você se inscrever no canal, cara, dar essa moral para a galera da Rádio Botafogo e também deixar o like no vídeo, cara. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreve. Fazendo essas três coisas, você já se torna uma pessoa muito especial no meu coração e no coração de todo mundo aqui da Rádio Botafogo, beleza? O que é o Expected Goals? Como ele funciona? Como entender a situação do Botafogo usando essa estatística? Eu vou explicar agora para você. O Expected Goals ele é um índice que mede a probabilidade de um chute se tornar gol. E essa probabilidade ela vai de 0 a 1, dado que um chute ele nunca tem índice 0 e nunca tem índice 1. A gente tem um índice fixo que é de 0,76, válido apenas para penalidades. Ou seja, um pênalti batido por Cristiano Ronaldo ou Felipe Ferreira vai ser 0,76. E é justamente esse pequeno erro que eu acho que tem nessa estatística, porque ela não leva em conta a qualidade dos jogadores que estão na situação das chances de gol. Mas eu entendo que isso é complicado de ser levado em consideração, porque tem várias partidas acontecendo ao mesmo tempo e muitas peculiaridades a serem tratadas, mas é um ponto que a gente pode levar. Mas isso de forma alguma anula a importância dessa estatística para a gente entender como que foi a dinâmica de um jogo. Gostaria de lembrar também para vocês que esse dado ele leva em consideração, né, para analisar uma chance de gol, a forma como o jogador recebe o passe, onde ele está situado no campo, a perna que ele está usando na hora de chutar, a posição corporal dele, se tem um jogador na frente da baliza, né, na hora que ele vai chutar. Então, são diversos fatores que são levados em consideração para essa métrica. E ela é uma métrica qualitativa, por isso que ela é importante, porque ela mede a qualidade das chances. Isso nem sempre é traduzido com métricas quantitativas, que são as métricas que a gente normalmente vê em plataformas gratuitas, como o SofaScore e o Footstats. Porque, por exemplo, se você pega a quantidade de finalizações de uma equipe, isso não necessariamente traduz que ela deveria ter vencido, caso ela tenha finalizado mais do que o seu adversário, né? Se você tem, por exemplo, um jogo entre Corinthians e Avaí, o Corinthians finalizou 25 vezes e o Avaí finalizou apenas 3, você provavelmente vai achar que o Corinthians deveria ter vencido porque finalizou muito mais. Mas no índice de gols esperados, né, que é o Expected Goals, esse índice pode ter sido invertido. Porque se o Avaí, nas únicas chances que ele chegou, né, para finalizar, foram chances claras, chances boas, o índice de gols esperados dele vai ser maior do que o do Corinthians, caso o Corinthians tenha finalizado apenas de fora da área, finalizado de muito longe, finalizado com qualidade baixa. Então, é muito importante esse dado para entender a dinâmica de um jogo. As situações elas vão se somando, né? Porque se você tem um chute com 0,5 e tem outro com 0,6, esses índices vão se somando durante a partida e no final você consegue ver quantos gols uma equipe deveria ter feito ou sofrido durante um jogo. O Botafogo, como que o Botafogo está nessa estatística? O Botafogo, na Série B, ele é o segundo índice de gols esperados. O Botafogo tem índice de 16,02, ou seja, o Botafogo deveria ter feito 16 gols, amigos. Uma coisa que eu acho importante lembrar também, para dar uma ilustrada melhor para vocês, é que essa probabilidade de 0 a 1, o que ela significaria? Significaria que, se você tem um chute que marca 0,7 de índice, de 10 chutes daquela exata forma, com jogadores na média, né? A cada 10 chutes, 7 seriam gols. Então, para dar essa ilustrada melhor para vocês. Agora, voltando para o Botafogo. O Botafogo deveria ter feito 16 gols na competição, mas ele fez apenas 12. Isso lembra um pouco, né? A quantidade de chances que o Botafogo perde por jogo. Complicado. Isso mostra como o Botafogo tem pouca eficiência nas finalizações. Porque se você for olhar o método quantitativo, né? O Botafogo ele não tem um dos piores aproveitamentos em finalizações, né? É uma equipe que acerta muitas finalizações no gol, na meta.
Porém, isso não significa que o Botafogo é efetivo ao marcar gols. Ou seja, o Botafogo perde muitas chances. O Botafogo é o líder de grandes chances perdidas do Brasileirão, Série B. E como que a gente pode ler isso na defesa? A gente também tem o XGA, né, que é o Expected Goals Against, que é o índice de gols sofridos que uma equipe deveria ter. O Botafogo ele teve 8,23, tem 8,23 na Série B, né? Ou seja, o Botafogo deveria ter sofrido no máximo 8 gols na competição, porém sofreu 11. Isso mostra que o Botafogo ele cede poucas chances aos adversários, mas essas poucas chances que ele cede normalmente se transformam em gol. E muitas vezes o Botafogo não precisa ceder chances ao adversário para sofrer um gol, como foi o primeiro gol que sofreu contra o Náutico, né? Foi de bola parada, ou seja, o Botafogo não tinha cedido nenhuma chance de gol ainda, mas o Náutico abriu o placar da mesma forma. E lembrando dessa partida contra o Náutico, essa partida foi o jogo onde o Botafogo teve o maior índice de gols esperados em uma partida da Série B. O Botafogo teve índice de 3,6, ou seja, o Botafogo deveria ter feito de 3 a 4 gols na partida. Olha isso, e o Botafogo fez apenas um. O índice do Náutico foi de 2,6, ou seja, o Náutico deveria ter feito de 2 a 3 gols, ou seja, o placar da partida deveria ter sido de 4 a 3, 4 a 2, 3 a 3, deveria ter sido uma partida com muito mais gols, né? Porém, com o Botafogo marcando mais do que ele realmente marcou. Isso mostra a pouca efetividade do Botafogo frente à baliza adversária. E a gente também tem o expected points, né? Que são os pontos esperados. Esse índice ele mede a quantidade de chances a quantidade e a qualidade, né, das chances que uma equipe produziu durante a partida, e também ela mede a quantidade de chances e a qualidade das chances que uma equipe cedeu durante as partidas. E com isso ele mensura, né, quantos pontos uma equipe deveria ter somado. O Botafogo, ele marcou nesse índice 17 cravado. Esse é o maior índice da competição. Ou seja, o Botafogo ele cedeu chances e criou chances necessárias para ser o líder da Série B. Porém, nem no G4 o Botafogo está. O Botafogo ainda não venceu fora de casa e, na realidade, só tem 12 pontos na competição. Muito complicado. Então, com esse dado, a gente consegue ter uma ideia muito boa de como o Botafogo tem pecado bastante em erros individuais, mas que não significa que tudo é culpa só dos jogadores. Isso não tira a culpa do técnico, pois, por exemplo, na partida de ontem contra o CRB, o Botafogo tinha uma compactação defensiva muito ruim, estava uma equipe muito espaçada, e foi assim que saiu o primeiro gol. O Botafogo estava muito espaçado em campo, e o gol, 55 segundos, né, da segunda etapa, saiu dessa forma. Falando na partida contra o CRB, o Botafogo ele marcou índice de 0,92, ou seja, ele deveria ter marcado no máximo um gol. E foi realmente isso que aconteceu, o Botafogo marcou um gol. Porém, o CRB ele teve o índice de 0,52, ou seja, não deveria ter marcado gol ou deveria ter marcado no máximo um. Mas não foi isso que aconteceu. A equipe alagoana marcou 2 e virou o jogo contra o Botafogo. Bom, pessoal, eu espero ter explicado bem, né, o que significa esse índice, como que a gente pode ler a situação do Botafogo utilizando isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso, podem colocar nos comentários que eu vou estar respondendo, vou estar olhando tudo. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado se você assistiu até agora. E se você assistiu até agora, cara, provavelmente você gostou. Então deixa o like, me ajuda nisso. Ajuda a divulgar o meu trabalho e ajuda a divulgar também o canal da Rádio Botafogo. Se inscreve, ativa o sininho. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Eu vou estar aqui mais vezes. Me aguardem, porque minha carinha vai ser repetida aqui muitas vezes ainda.